Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sônia e estou muito feliz de estar hoje com vocês para conversarmos um pouquinho. Hoje nós vamos trabalhar com várias temáticas, né, que nós já trabalhamos em outras aulas da família de Direitos Humanos, linkando essas aulas com os ODS. Né? Então, todas as aulas praticamente que nós tivemos, elas estão ligadas aos ODS, né? De tentar alcançar um mundo melhor, né? Então, seja através do respeito multicultural, pluricultural, né? Racial, a questão de preservação da natureza, né? Então, hoje nós vamos fazer um breve resumo dessas aulas, né, um relembrar dessas aulas, a importância do nosso papel, né, diante do mundo em que vivemos e vamos colocar a mão na massa, porque através de pequenas atitudes no nosso dia a dia, lá em casa, nós podemos mudar, né, do micro para o macro, tá bom? Então, olha só, então nós fazemos parte da Terra, né, a Terra que nos concebeu, né, e nos oportuniza recursos naturais como a água, o ar, alimentos, que são essenciais para a nossa vida. Mas será que a gente está fazendo bom uso desses recursos? Vamos pensar. Nós estamos vivendo momentos onde nós temos que ter muitos cuidados, né? Estamos vivendo um momento de pandemia, onde os cuidados com a saúde são essenciais para que a gente não adoeça, né? Estamos passando por momentos de rodízio de água, né, por questões climáticas, mas também por questões de uso, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade de perceber como que nós estamos fazendo uso desses recursos, né? E a questão da alimentação também. Será que o que nós consumimos está sendo saudável o suficiente para que a manutenção da nossa saúde se mantenha longamente, né? São alimentos sem agrotóxico? São alimentos que vêm de onde? Então, nas últimas aulas, vocês até ouviram falar com as professoras Tess e a professora Joque sobre a Carta da Terra. A Carta da Terra, ela vem com vários itens que falam sobre a manutenção e os cuidados com a natureza, Mas esses cuidados, eles são para benefício não só da natureza, mas como para a existência do homem, para a nossa existência. E elas estão super ligadas com os ODS, Porque a ODS, como vocês já viram também numa aula com a professora Ângela, elas estão presentes em nossa vida agora da Agenda 30, Então, de 2015 até 2030, para que a gente consiga, diminuir desigualdades, erradicar a fome, cuidar, da vida na terra, na água, entre outros objetivos que vocês já conhecem, E então, qual que é o nosso papel diante disso? Ele é extremamente importante. Cada um de nós é um elemento essencial e fundamental para que a vida continue, Só que essa vida, ela precisa continuar de forma saudável e sustentável, Então, olha só, a gente vai hoje pedir para vocês que é um compromisso, com a Mãe Terra. Até esse termo, Mãe Terra, ela consta lá nos ODS, Então, nós somos pertencentes a essa Mãe Terra. Então, o meu pedido para vocês hoje é que nós firmemos um compromisso com essa Mãe Terra, para que a gente cuide dela, para que a gente possa tê-la, a nosso favor, ao nosso benefício, mas reciprocamente, Eu contribuo com a natureza contribui comigo, e vice-versa. Combinado? Muito bem. Hoje nós vamos falar especificamente do ODS 2, que é a erradicação da fome ou a fome zero, Dentro da ODS 2, a gente trabalha com algumas linhas, por exemplo, como acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e também a agricultura sustentável, Quando eu falo de acabar com a fome, o que será que eu quero dizer? É a fome que eu tenho. Eu tomei café da manhã, fui brincar, estudei, trabalhei, tô com fome. Não, essa fome é a fome gerada pela desigualdade, gerada pela má distribuição, Vocês sabiam que o Brasil, ela é uma super produtora de alimentos. Ela produz
tanto alimento que consegue alimentar todo o Brasil e não faltaria para ninguém. Mas as desigualdades, né, as diferenças sociais têm feito com que alguns recebam mais e outros menos, né? E isso precisa acabar. A alimentação é um direito humano, né? E ela tem que ser equânime, tá bom? E quando a gente fala sobre alcançar a segurança alimentar, do que a gente se refere? A gente se refere que a alimentação ela tem que ser algo que seja nutritivo para o nosso desenvolvimento, né? Então, que essa alimentação faça bem para a gente, então que respeite cada momento do nosso desenvolvimento, né? Então, quando a gente é criança, a gente tem um tipo de alimentação necessária, quando a gente é adulto, uma necessidade, quando a gente está idoso, uma outra necessidade. Então, que a gente possa ter essa segurança, qualidade e diversidade nessa alimentação, certo? E uma das maneiras de a gente alcançar essa segurança alimentar é através da agricultura sustentável, né? Em aulas anteriores, a professora Ângela citou que nessa questão da alimentação nós temos inclusive a questão das hortas urbanas, né? Que elas auxiliam as famílias a produzirem alimentos que elas podem consumir, né? Ajudam nesse sustento. Hoje fala-se muito da questão da agricultura familiar, né? Que é aquela agricultura que respeita a natureza, que não usa agrotóxicos, que é um alimento que é super saudável, né? Então, existem campanhas que dizem assim, né? Procurem sempre comprar ou adquirir esses alimentos o mais saudável possível, né? E a agricultura familiar, essa agricultura sustentável, ela nos proporciona essa necessidade, né? Então, assim, aos pouquinhos, né? Porque vocês podem estar pensando, poxa, professora, mas você está falando de alimentação orgânica, mas ela é tão cara. Realmente, né? Mas a partir do momento que isso se tornar realmente um consumo necessário, que as pessoas tenham consciência do consumo, né, suficiente de qualidade, né, e que não haja aquele consumo desesperado que gera desperdícios, eu acredito que as coisas podem tender a melhorar, né? Mas a gente pode começar lá em casa, né, aos pouquinhos, talvez em pequenos espaços, né? Talvez não numa grande proporção, porque a gente ainda vai precisar de mercados, mas não tem problema. O importante é que a gente tenha essa consciência e que nas nossas atitudes do dia a dia a gente vá mudando para que a gente possa ajudar, né, a sustentabilidade do mundo. Aí vocês podem estar pensando assim, tá, mas a sustentabilidade não é responsabilidade minha, cuidar da natureza não é responsabilidade minha. Sim. Lembra que eu falei lá no início que nós pertencemos à Terra, né? Então, eu sou responsável também porque eu vivo nela, né? Então, para mudar hábitos e costumes, é necessário um esforço muito grande. Porque todas essas questões de sustentabilidade, elas exigem trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. É um trabalho que no futuro os nossos filhos, netos e bisnetos vão poder usufruir de uma maneira muito mais saudável e muito mais sustentável, né? Então, sem correr tanto risco como nós hoje, né, de falta de água, com alimentos com super agrotóxicos para que ele cresça, amadureça rápido, né? E ele vai perdendo a qualidade dos nutrientes que a gente precisa, né? E a proposta... e aliás, falando dessa alimentação, por que a alimentação, além de nutrir, ele é tão importante? Porque ele nos mantém fortes, saudáveis, ele diminui, quando nós estamos bem alimentados, ele diminui o nosso nervoso, o nosso estresse, nossa imunidade fica jóia, né? E nesse momento de pandemia, se a nossa imunidade está bem, então a gente fica protegido também de doenças, né? De várias doenças, tá bom? Então, toda vez que vocês forem se alimentar, sempre pensem naquilo que realmente é bacana para o seu corpo, né? Aquilo que nutre. Porque às vezes assim, uma besteirinha é legal. É legal, quem nunca, né? Mas na parte da alimentação essencial, é importante que a gente mantenha um equilíbrio,
né, na qualidade e no consumo de frutas, verduras e legumes. De carnes também, sem exageros, tá bom? Carnes, proteínas, combinado? E aí nós vamos agora para mão na massa, né? Porque toda essa parte teórica, né, de entender o que é ODS, a Carta da Terra, né, a questão do respeito à diversidade, vocês já viram nas aulas anteriores. E hoje nós vamos colocar o ODS em prática e vamos começar pelo ODS 2, né? Então, se nós ouvimos agora que o ODS 2 é a erradicação da fome, a fome zero, mas pode ser que eu não consiga resolver o problema do mundo, mas eu posso começar através de pequenas atitudes na minha casa, com hortinha, né? Porque eu vou poder ter alimentos frescos, de boa procedência, porque eu sei o que eu estou usando, né, para cultivar aquele alimento, e também vou estar ajudando na economia de casa, né? Ai, professora, mas eu não tenho espaço. Não tem problema. A gente pode pensar isso em grandes espaços, médios espaços e pequenos espaços, e com o uso de materiais reutilizáveis. Então, se eu não tenho espaço de quintal, não tem problema. Desde que você tenha um lugar iluminado, arejado, é o que basta. E temos os materiais plásticos que normalmente seriam descartados sem ter um segundo uso, né, ou um outro uso, para que a gente consiga fazer essas hortinhas. Então a gente pode começar com temperinhos, com verdurinhas para salada, né, aos pouquinhos. E quando já tiver craque, quem sabe fazer, né, uma hortinha maior que consiga suprir, por exemplo, uma salada no almoço, né? Então, a gente vai colocar as mãos na massa, reutilizando os alimentos que a gente usa lá na nossa cozinha. É verdade. Muitas vezes, e se não quase sempre, a gente joga fora. E eis que nós podemos reaproveitar para que ele se multiplique, né? E a gente possa ter o consumo e o acesso a essa verdurinha, a esse temperinho, mais vezes. Vamos lá? Então, olha só. O que vocês vão precisar? Então, a gente pode usar garrafas PET, potes de sorvete. Eu tenho aqui, por exemplo, uma refratária, uma bacia que quebrou. Ela é de acrílico, sabe? E eu pensei, poxa vida, eu poderia simplesmente descartá-la, né? Mas o meu filho assistiu uma aula que nós trabalhamos a questão dessa hortinha em casa. E ele falou, mamãe, a gente não pode aproveitar esse pote para fazer uma hortinha? Posso plantar? Falei, claro, filho. E aí ele me viu preparando, né, na cozinha o almoço, e ele viu cortando uma cebola, né? Uma cebola simples, né? Cortando essa parte da raiz. Normalmente a gente descarta essa parte de baixo e essa parte de cima para poder descascar e poder usar na nossa alimentação. E aí, entreguei para ele, ele foi lá, coletou a terra, porque nós temos o hábito de ter uma mini composteira, assim, mas é no quintal, né? Então, lá eu coloquei terra, coloquei restos de alimentos crus, cascas de ovos, cobri com terra. Essa terra ficou ali, né, em transformação por mais ou menos 60, 90 dias, né? E aí toda vez que a gente precisa plantar alguma coisa, nós vamos lá nessa caixinha, tiramos essa terra e usamos para plantar. E foi o que ele fez. Então ele usou uma raizinha de salsinha, né? Às vezes quando a gente compra salsinha no mercado, ela vem com a raizinha, né? Então a gente usa a parte das folhas na alimentação, né? E essa parte acaba indo para o descarte. O que nós fizemos? Nós reaproveitamos, plantamos então essa parte, né? E aqui ela tá se fortalecendo. Ele plantou 2 cebolas e olha que bacana, que uma já tá se desenvolvendo, tem uma brotando. Ele colocou também sementes de tomate,
né? E as sementes de tomate, elas demoram um pouquinho mais para germinar. Mas 2 brotinhos saíram e a gente tá bem animado. E ele também colocou sementes de maçã e esqueceu. E eis que ontem, quando a gente estava preparando o material para nossa aula, ele falou: mamãe, tem um brotinho novo. Então eu imagino que ele seja um brotinho de maçã. E no decorrer, né, a gente pode depois estar contando para vocês no que se transformou, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui hoje um pote de sorvete, certo? Eu posso furar ele com um garfinho, com preguinhos, né, para que ele possa respirar, né? Vou usar hoje, então, na base dela, pedrinhas. Para que ela possa, então, ter essa função, né, de absorver da terra, né, e não virar aquela terra dura, né. Não precisa ser exatamente esse tipo de pedra, pode ser restinho de tijolo, essas pedrinhas que nós encontramos comumente na rua, no quintal, tá bem? E aí, nós vamos colocar essa pedrinha no fundo e vamos, então, colocar a terra, tá? Num pote de sorvete, para plantar, por exemplo, a cebola ou a salsinha, é possível. Então, a gente coloca a terra mais ou menos na metade, para que ela tenha espaço para se desenvolver para baixo da terra, no caso da cebola, né? E a salsinha para que ela se fortaleça para cima da terra. Pode colocar, não precisa socar a terra, tá? Coloca delicadamente lá. Ok. Então, colocado lá, o que a gente faz? Olha lá. Então, coloquei mais ou menos até a metade do pote, tá? O que eu trouxe para vocês desse reaproveitamento? Então, como eu falei anteriormente, eu trouxe a parte da raiz da salsinha, pra gente reaproveitar, ó. Deixei até algumas folhinhas para que vocês possam ver que é salsinha, tá? Nós temos, então, a cebola. Temos cebolinha. Olha quanta raiz que ficou. Então, usamos a parte de cima, né, para temperinho. E ela tem muita raiz. Então, aqui a gente pode fazer várias mudinhas. Temos também a cenoura. Olha só. Então, a cenoura é mais ou menos a mesma ideia da cebola, tá? Então, o que a gente descarta na cenoura? É a parte de cima, né, onde brotam os galhos, e a parte de baixo. Descascamos e descartamos. Então, a partir de hoje, vocês não descartam mais, vocês vão cortar, vão deixar mais ou menos de 2 a 3 dias de molho na água, porque ele começa a brotar e a gente ajuda nesse fortalecimento, né? Para plantar cenouras, beterrabas que precisam de desenvolvimento para baixo da terra, então o pote de sorvete, o tamanho não é tão adequado, porque ela não vai ter tanto espaço para crescer, porque vejam o tamanho dessa cenoura e o tamanho do pote, né? Ela não vai conseguir se desenvolver de maneira adequada. Então, para verduras como a cenoura, nós podemos usar as garrafas, porque daí eu posso colocar numa altura onde ela pode se desenvolver, né, mais saudavelmente, ok? Então, vamos lá. Nesse nosso potinho que nós já colocamos as pedrinhas, furamos, né? Nós vamos plantar o que, então? Vamos plantar a salsinha e a cebolinha? Pode ser? Então, vamos lá. Então, colocamos a terra, né? Completamos. E nós vamos, então, para a mudinha da salsinha. Então, vejam que ela tava grudadinha assim, ó, em várias raizinhas. Eu posso desmembrar com cuidado para que ela não se machuque.
E olha só, de um massinho, aqui eu já consegui 2 pedacinhos, né? Então, eu vou aqui, faço delicadamente um espaço para que acomode essa raiz. E vou cobrir com um pouquinho mais de terra para fixar a raiz. Certo? Vamos alternar com a cebolinha? Então, olha lá, mostrei para vocês um monte de cebolinha. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar com cuidado. Com cuidado, vamos pegar uma faquinha para ajudar para não machucar. Para que a gente possa plantar e ela não fique sobrecarregada. Então, olha lá, vamos lá, com cuidadinho. Desmembra a raiz. Que ela ficou emaranhado, pessoal. Olha lá, diminuímos um pouquinho. Vamos pegar 2 aqui, então, ó. 2, 3. Vamos colocar 3, que ela é daquela miudinha, ó. 3, ok? Vamos fazer novamente um espaço, uma cavidade. Acomodamos as raízes. E vamos firmar com a terra. Muito bem. E olha lá. Ficou mais um espacinho pra gente alternar com a salsinha. Vamos lá? Então, a gente pode usar essa mesma que tava aqui do ladinho. Firma, faz o buraquinho lá. Firma. Isso. Aí, a gente rega para que ela possa se restabelecer, se fortificar. E a gente aguarda que ela se desenvolva e cresça. Nada? Então, para a cenoura, por exemplo, cortamos a garrafa numa altura suficiente para que ela possa se desenvolver e pode fazer o mesmo processo. Coloca as pedrinhas no fundo da terra, fura antes, né, a garrafinha, não precisa furar muito, mas um tanto que ela possa escorrer caso haja excesso de água. As pedrinhas, terra, acomoda a cenoura, firma, fixa ela com a terra delicadamente, rega e observa, tá? Em 15 dias, mais ou menos, ela vai estar brotando, né? Vocês podem usar para fortificar essa terra cascas de ovos. Existem várias técnicas, né? Minha mãe, antigamente, ela só secava os ovos, né? Amassava com a própria mão e colocava em volta do que tinha plantado, flores, esses temperinhos, né? E só que ela tem vitaminas que pode fortalecer a terra, tá? Outra dica bacana é o reaproveitamento da borra de café. Você pode usar um pouquinho como anti-fungos, né? Não muito, pouquinho. Então, você usa a borra do café já seca, né? Espalha por cima para que ela evite que a terra pegue fungos, evite os bichinhos, tá bem? Então, pessoal, para esta aula Mãos na Massa, realmente a ideia foi que vocês possam reaproveitar, porque nós vimos nas aulas anteriores vários exemplos, né? Várias imagens bacanas, né, de professoras, de estudantes, né? Que construíram hortinhas em suas casas, em pequenos e grandes espaços, e hoje foi a vez a gente colocar essa mão na massa de verdade, de não ter medo de sujar com a terra, né? Porque é um benefício que a gente tem pra gente mesmo. E a gente ajuda a natureza, porque quando a gente planta com carinho, né? Não usa venenos, então a gente vai ter um alimento de qualidade e com aquele gostinho, né, de carinho que a gente cultivou, tá bem? E pra gente encerrar essa aula, nós vamos ver algumas imagens das aulas que nós já tivemos na EJA, da Família Direitos Humanos, para vocês se lembrarem e depois a gente volta para eu falar para vocês como que elas estão linkadas com os ODS. Combinado? Vamos lá? Então, vamos lá, prestem atenção.
Nós vamos começar a imagem com a professora Ângela. Professora Joquebede Valéria. A professora Ângela novamente. A professora Ana Celina e a Valéria. Professora Joquebede. Professora Camila e Joelise. Professora Valéria Joquebede. Professora Patrícia, Regina, Tessie, professora Carla. Professora Camila e professora Joelise novamente. Professora Camila, professora Ana Celina. E a professora Tessie. Então, olha só, que bacana, quantas aulas bacanas nós tivemos. Aulas em que conversamos sobre sentimentos, sobre cuidados, acidentes domésticos, direitos humanos, trabalho infantil, sustentabilidade nos relacionamentos, o respeito da pluralidade racial e cultural, né? Então, vejam, parece que eles estão soltos, mas eles não estão. Assim como os ODS que interdependem um tema do outro, um objetivo do outro, as nossas temáticas também, elas estão interligadas, né? Então, e as nossas temáticas estão diretamente ligadas aos ODS, né? Se nós queremos ter um mundo com paz, um mundo mais harmônico, mais justo, né? Então a gente tem que começar através da onde? Do respeito por nós mesmos, pelo outro, ao mundo que a gente pertence, né? Então eu gostaria que vocês guardassem essas mensagens no coração, nas ações de vocês. Sei que algumas mudanças, né, são difíceis, a gente tem que ser persistentes, porque para o futuro isso vai ser muito bacana. E espero que vocês também possam, né, fazer as suas hortinhas no seu cantinho especial, num potinho, num vasinho, e de repente, quem sabe, manda pra gente. E numa próxima aula a gente possa compartilhar com todo mundo, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem, tá bom? E até a próxima!